Freguesia surreal. O São Paulo nunca venceu o técnico Juan Pablo Vojvoda. Os números são assustadores. Tá na hora de tomar vergonha na cara. Você quer saber os números? Vocês têm de cor na cabeça? Não. O São Paulo, lembrando que o técnico, o Vojvoda, né? Ele eliminou o São Paulo pelo Tadieres em 2019, uma vitória e um empate no Morumbi, no dia do Araruna Day, salve Luca Bop. E quando ele foi para Fortaleza em 2021, foram mais 10 jogos, ele ganhou 6 e empatou 4, sendo que 2 desses jogos foram uma eliminatória da Copa do Brasil, que também despachou o São Paulo. Não é uma vergonha isso? Então, pelo Fortaleza, 10 jogos, 6 vitórias do Fortaleza contra o São Paulo, 4 empates. Muitas dessas vitórias dentro do Morumbi. Dentro do Morumbi. Os 2 últimos jogos no Brasileirão, inclusive, o São Paulo perdeu para o Fortaleza. Isso. Foi um dos jogos lá quando o Carpini ainda era técnico. Até o André Silva faz um golaço aquele dia, afunda o João Ricardo dentro do gol, mas não adiantou nada. O Rames perdeu o pênalti nesse jogo. O João Ricardo defendeu a cobrança. Ou seja, cara, eu acho que tá na hora do seu Arboleda, que tá desde a eliminação de 2019, seu Luciano. Quem tá há mais tempo no São Paulo tem que ter um pouquinho de amor próprio e parar de tomar tapa na cara do Fortaleza, do Vojvoda. Tem que puxar o grupo, tem muita gente que não tava, né, desde o começo, e falar, tá na hora de dar um basta nisso. Dentro do Morumbi, Fortaleza em crise, Fortaleza tem o tio Davi Luiz, o careca cabeludo, não dá mais. Foi o Vojvoda questionado, São Paulo é obrigação, cara. Exatamente, você tem um momento pra ganhar do Vojvoda, do São Paulo ganhar do Vojvoda, é agora. Eu acho que é uma das piores fases do Fortaleza, né, desde que o Vojvoda chegou. Muitos clubes aí já conseguiram dar taca no Fortaleza esse ano. Nem o campeonato estadual eles conseguiram vencer, né? O Ceará, o Vozão, ganhou o estadual em cima deles. Então eu acho que esse é o momento, porque daqui a pouco o Vojvoda sai do Fortaleza, não sei, né? Se ele sair e tudo mais, aí vai ficar isso. Vai ficar com a pecha de ser o freguesaço do Vojvoda. O único técnico, né, que trabalha no Brasil, porque o São Paulo já jogou, que o São Paulo nunca venceu. E o São Paulo vai ter aí, pelo que diz o noticiário, né? O Lucas talvez ele, não sei se volta e fica no banco. Mas mesmo com os jogadores que o São Paulo tem à disposição, precisa fazer um jogo digno. Precisa, se impor no Morumbi. Como se impôs lá no primeiro tempo contra o Santos, né? Quando tem jogado de forma segura, fora de casa, mas precisa colocar isso pra dentro do Morumbi e tentar ganhar esse jogo de qualquer jeito, até porque o próximo adversário é o Palmeiras, né? Fora de casa. Não vai ser no Allianz Parque, vai ser na Arena Barueri, mas também é grama sintética, e aí você não vai jogar com a força máxima lá, né? Com o Lucas já à disposição, com o Arboleda, com Alisson. Pablo Maia volta, mas também vai colocar o menino no gramado sintético, então assim... Exatamente. A chance de você já somar mais 3 pontos agora, permanecer invicto no campeonato é agora. Tem um desses jogos, um desses embates com Fortaleza, que pra mim é assim, um dos piores, um dos mais cruéis com o torcedor de São Paulo, que foi aquele jogo que o Rigoni jogou, parecia o... Parecia o Messi. Parecia o Messi. Nossa, aquela fase áurea do Rigoni, né? Fez 2 gols, era o Crespo ainda, o técnico, Copa do Brasil. E aí tava 2-0 pro São Paulo, deu uns 38 do segundo tempo, né? Volpe entregou. Aí ele tirou o Rigoni, né? Porque o Fortaleza tava completamente entregue no jogo. O São Paulo parecia que ia ganhar finalmente, né? Parecia que ia ganhar do Vojvoda. E aí ele tirou o Rigoni e o Volpe entregou 2 gols. Acabou 2-2 esse jogo. O São Paulo não conseguiu segurar o resultado nessa pequena janela aí do fim do jogo. E depois foi decidir a vaga em Fortaleza e perdeu de 3-1. Até ano passado, quando o Fortaleza ganhou do São Paulo por 1-0, lá em Fortaleza, com um pênalti que o senhor Igor Vinícius cometeu aos 2 minutos de jogo, e que o senhor Renato Kaiser converteu, né, o pênalti. Então o jogo terminou 1-0 pro Fortaleza, graças aí a essa pataquada do Igor Vinícius. E o técnico já era o Zubeldia. E até esse jogo, o Vojvoda também não tinha ganhado do Zubeldia, né? Os dois argentinos já se enfrentaram algumas vezes quando atuavam lá na Argentina.
E o Vojvoda nunca tinha conseguido ganhar do Zubeldia. E aí, nesse jogo, ele já quebrou esse tabu. Então, talvez seja a hora do São Paulo quebrar esse tabu, né? Com a ajuda do Zubeldia. Ah, não, cara. Tem certas coisas que incomodam, né, cara? Tem que ter... Meu, tem que ter... Os jogadores, eles têm que se falar. E falar assim, cara, dessa vez não vai rolar, né? Exatamente. Entendeu? Até o Bucaramanga conseguiu na Libertadores fazer um gol no Fortaleza. Parecia Exato. que o jogo tava ganho pelo Fortaleza lá fora de casa na Colômbia. Até que o Bucaramanga foi Bucaramanga, entendeu? Não São Paulo, não um time grande. Bucaramanga conseguiu, fez, empatou, não ganhou o jogo, mas enfim, mitigou ali os danos colaterais desse enfrentamento. Então, o São Paulo é perfeitamente capaz de fazer isso. E digo mais, o João Ricardo, que é o goleiro do Fortaleza, ele não vem numa boa fase. Tem algumas falhas aí, que se você pesquisar, você vai ver umas falhas desse ano. O que eu quero dizer com isso? Tem que carimbar o goleiro desde o primeiro lance de jogo. Você já tem que ir, já tem que começar a meter finalização no gol, porque a má fase, a confiança, é um fator muito importante no futebol, né? Ainda mais para um goleiro. Então, chuta nele, aperta a saída de bola dele, porque se apertar, eles podem peidar, né? Fica atento aos rebotes, né? Chuta forte, tenta pegar o rebote. O jogador bom pra fazer esses chutes é o Ferreirão. Ferreirão. Ele tá precisando de uma oportunidade, assim, pra ele encaixar aquela finalização dele de média distância. Nossa aposta. Se a gente fosse patrocinado por casas de apostas, a gente ia apostar num gol do Ferreirão nesse jogo aí. Exatamente. E nada de negócio de Breno Lopes, hein? Pelo amor de Deus. Que o pênalti do Igor Vinícius foi lá no Breno Lopes. É isso, né? E aí, você se incomoda também? Deixa no comentário aí. E eu me incomodo muito. Não. O cara chegar e bater na sua cara sempre, tá louco. Tem que ter vergonha na cara. Igual o Farid. É. Se inscreva. Deixa o comentário. Beijos. Abraço.